Eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui no canal Rascunho DBD mais uma vez para gravar o conteúdo da aula de número 6, a aula da classe dos adultos, onde estamos estudando sobre a Igreja de Cristo. O tema da lição é o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. É uma lição muito interessante, é uma matéria interessante de eclesiologia, e nós hoje estaremos estudando também uma parte necessária, indispensável para a igreja, não é? Essa lição estará sendo passada para a igreja nas classes no dia 11 de fevereiro, próximo dia 11 de fevereiro, de 2024. Nós temos o tema da nossa lição, ela está dito assim: igreja, organismo e organização. É uma parte muito interessante, é tanto que quando eu assumo uma igreja, sempre uma igreja nova, uma congregação nova, meu lema é organizando para crescer. Não tem como crescer sem organização. Essa é a minha visão já há muito tempo, e quando essa lição vem, só vem a aguçar a minha visão de trabalho, Trabalho sempre dentro da visão do ministério, mas nas igrejas locais tem uma visão, porque cada local, cada bairro tem a sua especificação, tem as suas características, E assim sucessivamente. Então, a organização da igreja ela é necessária, e para tanto o comentarista José Gonçalves, pastor José Gonçalves, que tem o meu respeito e a minha admiração como um dos grandes teólogos do país, não tenho dúvida a respeito, devido à sua humildade, e também o conteúdo que todas as lições, todos os livros dele emprega, É um dos teólogos da Assembleia de Deus que tem uma biblioteca aí de quase 50 mil livros, É um homem estudioso, um homem dedicado. Parabéns ao pastor José Gonçalves. E essas lições que ele comenta realmente traz adjetivos e agrega muito, Agrega muito. E ele usou aqui Atos capítulo 6 com muita maestria, porque o Atos 6 é aquele capítulo da organização da igreja, E o texto da organização da igreja, nós podemos observar que ao longo dos anos, nós vamos ver, não só na igreja primitiva, nos dias de hoje, mas esse texto aqui está ligado à igreja primitiva, e nós temos que tomar um exemplo. Um dia alguém disse assim, foi Henry Nouwen, ele disse assim: a dolorosa história da igreja é a história do povo que sempre é tentado a escolher o poder e não o amor, o controle e não a cruz, a liderança e não a ser liderado. Aqueles que resistem completamente a essa tentação e com isso nos derem esperança são os verdadeiros santos. Henry Nouwen disse isso aqui. Realmente com essa frase nós vamos começar a nossa lição, tá certo? Mas o texto que eu estava comentando logo no início, de Atos capítulo 1, vai nos deixar uma igreja bastante coesa, é a necessidade da organização da igreja. Então é um texto crasso para a situação da organização da igreja. Nós temos na igreja Cristo, nós temos a liderança, o ensino, a administração, a evangelização e a ação social. Cristo é o cabeça, depois vem a liderança, aí nós temos dentro desse parâmetro o ensino, que está pautado na escola dominical, música, louvor, criança, intercessão, discipulado. Nós temos no lado da administração a tesouraria, a secretaria, a comunicação, limpeza, zeladoria e apoio pastoral. Temos na evangelização a visitação, a recepção, pontos de pregação e culto no lar. E temos na ação social campanhas, mutirões, instituições e assistência social. Isso tudo faz parte do corpo da igreja, Da parte organizacional da igreja. E quando vamos tratar dessa questão, que o comentarista colocou aqui,
No tópico de número 1, ele fala sobre a estrutura da igreja cristã. No tópico de número 2, ele trabalha a igreja, organismo vivo e organizado. E no capítulo no tópico de número 3, ele coloca o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Isso é interessante, né? Nós vamos ver o episcopalismo, nós vamos ver o sistema presbiteral, nós vamos ver o sistema congregacional, o sistema de governo da nossa igreja hoje, que eu considero falido. Entendeu? Do jeito que as igrejas, das nossas igrejas no Brasil, conduzem os seus trabalhos, né? Precisamos fazer uma releitura disso, mas essa lição é muito importante. Eu estava pensando comigo e até escrevi que todos os pastores deviam pegar essa lição assim ou pegar livros de eclesiologia e fazer uma releitura, fazer alguns apontamentos daquilo que às vezes esquecemos, deixamos de fazer, né, para fazer nas nossas igrejas locais, ou na nossa igreja local, por que não dizer, né? Nós temos aí uma observação interessante. Nós, como povo brasileiro, nós somos irreverentes, espontâneos, né? Mesmo assim, não há desculpa para a desorganização, visto que nosso lema é ordem e progresso. Se o nosso lema é ordem e progresso, temos que começar logo por aí, né? Mas a igreja, ela tem que se organizar baseado em Atos capítulo 6, versículo de número 1. Vejamos então o que diz o texto, capítulo 6, verso de 1 até o verso de número 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, havia uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12 convocando a multidão de discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra e serviremos a mesa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Não é? Interessante. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Este parecer contentou a multidão e alegraram-se Estevão, homem cheio e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, elegeram a Filipe, Prócoro, Nicanor e Timão, Parmenas, Nicolau, que era prosélito de Antioquia. E os representaram ante os apóstolos, e estes, orando, impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos santos, dos discípulos, aliás, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Está aqui uma lição, um assunto crasso para a organização da igreja. A organização da igreja, seja ela grandes catedrais ou igreja local, ou igreja visível, invisível, enfim, ela precisa, é necessário, é o básico, ter organização. Não tendo organização, não há igreja. Vira bagunça, né? Então é dentro disso que a lição vai pautar. O comentarista muito feliz dentro dessa temática, né? Como toda lição, que eu já as li todas, né? Eu observei que é muito bem pautado, muito bem pontuado, de forma bem sintetizada, né? Então vamos lá. Nessa lição vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Veremos que não existe função sem forma e nem organismo e sem organização. Não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Né? Isso ajudará a evitar os extremos, né? Uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível, ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido que acaba por sacrificá-la. Conhecemos também os 3 principais sistemas de governo adotado aí, conheceremos, né?
pela tradição cristã ao longo dos anos. Né? Então, leiam a história da igreja, né? Leiam livros voltados para isso, tem bastante e é interessante. Olha isso aqui, você deve ter esse material em mãos, uma teologia sistemática bem concisa, interessante, e outros materiais que aqui podemos apresentar sobre eclesiologia, né? Esse material é também interessante, na verdade, esse aqui, o volume 2, tá? O volume 2, nobre professor, isso aí só para embasar todo o conteúdo que você já elaborou, tá certo? Só para te deixar a par. Aqui, volume 2, certo? De Teologia Sistemática de Norman Geisler, muito interessante quando vamos trabalhar essa proposta de eclesiologia aqui dentro. É aqui o assunto, a lição, o nosso vídeo, senão fica muito longo, né? Então vamos sintetizar aqui para poder ganharmos e ter um pouco mais de proveito dentro desse quesito, ok? Vamos lá. A organização na Bíblia, como vamos lidar com isso? Em Êxodo capítulo 18, verso 13 a 26, é uma divisão de tarefa e a organização é mais fácil de trabalhar. O povo judeu era escravo no Egito, por isso durou 40 anos de peregrinação e receberam aí a lei para aprenderem a se organizar. Lucas capítulo 9, verso 10 a 17. Jesus tinha um grupo de 12 homens que trabalhavam junto com ele e no momento da multiplicação dividia o povo em grupos. Versículo 14 do capítulo 9 de Lucas. Ainda aproveitou as sobras, né? No versículo 17. Então, em Lucas capítulo 14, nós veremos no versículo 28 a 31, nós podemos observar aí que Jesus ensina que é necessário planejar e se organizar. Então, Deus é organizado. Na criação ele fez uma coisa de cada vez e ainda achou tempo para descansar. Ponto. A organização da igreja, como vamos lidar com isso? Nós vamos ver, eu trouxe a organização no Antigo Testamento e agora a organização da igreja em 1 Coríntios 12, versículo de número 27 e 28, a igreja, através da igreja primitiva, nós percebemos o modelo, conforme Atos capítulo 6, que nós lemos aqui, que é o texto bíblico em classe da nossa lição, tá certo? Da nossa classe. Esse modelo bíblico de organização da igreja, como cargos, funções, de acordo com os dons dados por Deus. Cada igreja local tem a sua própria forma de se organizar e o que fazer dá certo, ou às vezes o que dá certo na congregação que eu estou, não dá certo na congregação do outro irmão, do outro pastor, não é? Devido à cultura do povo, que não tem essa questão de aculturação, de cultura e etc. E hábitos e alguns maus costumes conseguimos quebrar, né, em alguns fatores, porque a organização ela é necessária e ela ajusta aquilo que não está dando certo, né? Por isso que sempre faço reuniões a cada 2, 3 meses, sempre trabalho em cima desse contexto, né? Então, o que faz dar certo o seu envolvimento com a comunidade é que se faz com um corpo unido. Então, a organização ela trabalha para a união, dentro de um propósito, dentro de um projeto, dentro de uma visão, não é? E assim sucessivamente, né? Por isso que a Bíblia ainda trabalha sobre a multidão de conselhos, na multidão de conselhos a segurança, né? Então, você tem uma reunião justamente para fazer alguns ajustes, né? Aquilo que não está funcionando, que não deu certo, que não funcionou e que realmente não foi coeso, não coube ali, você tem que rever processos, conceitos e etc. Por isso que nas administrações locais sempre mudam, sim. Às vezes com o mesmo pastor sempre vai mudando para fazer funcionar aquilo que dá certo. Em capítulo 12 de Romanos, Paulo, no seu versículo 4 até 8, ele traz um modelo bíblico de organização da igreja, sobre os dons e os ministérios da igreja, né? Na Bíblia, a igreja é comparada a um corpo, um organismo vivo, e é crescente. Então não é uma igreja parada, primeiro deixa de ser igreja,
Segundo, o organismo morreu. Se está morto, se não é organismo vivo, não tem igreja. Porque se não tem igreja, não tem crescimento, né? Então, e não como uma organização estática, morta, não. A igreja é comparada a um organismo vivo e crescente, não é? Então, e as decisões da igreja? Como vamos lidar com isso? Em Efésios capítulo 4, verso 15 e 16, Cristo é o cabeça, o chefe mentor da igreja, e nós devemos ter a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, versículo 16. Antes de tomar qualquer uma decisão importante, é bom estar em oração para buscar a vontade do dono da igreja. Quem é o dono da igreja? Jesus. Ele tem o melhor para a sua igreja. Quando vamos para Atos, de novo em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versos 6, 28 e 29, na igreja primitiva, as decisões eram tomadas em conjunto, com oração, e muito diálogo havia no meio dos discípulos. Então, por isso que a comunicação é um fator interessante, aliás, indispensável para a organização da igreja. Uma tensão entre a lei, existia ali uma tensão entre a lei e a graça. Por exemplo, o texto em apreço aqui, ele traz uma proposta que os helenistas, aqueles irmãos que estavam ali, eles eram helenistas, né, que estavam questionando. Quem eram os helenistas? Eram mulheres que descendiam de Judá, da Judéia, ou da descendência judaica, né, que nasceram fora de Israel. Então eles falavam a língua grega e eram versados aí também na cultura helenística. E utilizava a tradição grega do Antigo Testamento, no caso a Septuaginta. Em Atos capítulo 2, os hebreus, que eram judeus palestinos, né, judeus nato, né, judeus palestinos, então tudo isso trazia alguns conflitos entre eles. Podemos observar esse tipo de problema que existia ali. Então a leitura, capítulo 6, vai tratando disso. Então, quando ele estava no versículo 1, você pode observar que ele estava em atrito. Olha o versículo. Ora, aqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração. Então, dos gregos contra os hebreus. Então, os gregos aqui eram os helenistas, tá? Então, nobre professor, os gregos aqui da leitura eram os helenistas. Eles estavam tendo problema com os judeus, que eram esses aqui, os hebreus, né? Eram da Palestina e falavam aramaico e utilizavam o texto hebraico usava sempre, né? Era possível que tenha havido uma certa animosidade entre os grupos. Está escrito no texto que houve uma animosidade, havia uma murmuração entre eles, entre os novos convertidos, que havia se vinculado mais recentemente ao movimento. Então, por isso que o discipulado ele é importante, ele é necessário. Então, quando vamos trabalhar a questão da organização da igreja, uma coisa vai puxando a outra, né? Vai levando a outra. Então, uma coisa de cada vez, você vai ajustando aqui, ajustando ali, um discipulado aqui, novo converso ali, e assim sucessivamente. Às vezes tem irmãos que faz grupo de novos conversos sem discipulado. Fazer grupos na igreja de novos conversos sem discipulado vai ter prejuízo, porque eles vão aprendendo mal, aprendendo já na festa. Primeiro tem que sentar para aprender, não é? Faz parte da organização que eu falei no início daquele corpo, Cristo, o corpo, liderança e os demais departamentos que estão atrelados a outros. Querendo ou não, é assim que a igreja foi pautada e é assim que será até o dia de Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo, né? Então, entre esses novos convertidos, eles estavam vinculados assim recentemente ao movimento, e alguns tinham dado aí o lugar à desconfiança quanto ao tratamento dispensado às viúvas negligenciadas. Na lei judaica, uma mulher não recebia herança, então ela era dependente de seu marido ou de algum outro parente. É muito comum, quando você recebe um membro de outra denominação, de outro credo, enfim, você ter esse tipo de perguntas que eles fazem. Então, o pastor, o líder, o discipulador que está ali fazendo o discipulado, deve ter na ponta da língua as respostas das perguntas que se fazem. Muita gente parou na igreja, não foi mais, porque não responderam suas questões. Querendo ou não, tem isso, não tem jeito. Não é? Tem gente que não sabe empurrar com a barriga. E isso também é bom, porque quem está na frente dos trabalhos, desenvolvendo os trabalhos, precisa ter coerência do que está fazendo, porque as perguntas virão e as respostas têm que estar ali, visto quem está discipulando, logo tem mais, pelo menos é o que se tem ideia, tem mais experiência de quem está chegando.
né? Então, as mulheres eram dependentes dos seus maridos, né? Ou de outros parentes, né? No versículo 2 do capítulo 6, está escrito assim: não é razoável que deixemos a palavra. Então, eles pararam para organizar. Se elas estavam perguntando, servir a mesa, sentar naquelas aulas de conversas, né? Então, nós vamos cuidar da palavra, os presbíteros, os obreiros, né? Não é razoável que deixemos a palavra e sirvamos a mesa. O ponto aqui não era culpar, mas descobrir o que poderia ser feito para remediar, para tirar aquela aparente injustiça, não é? Então os apóstolos, eles sabiam que a resolução do problema carecia de apoio e de atenção. Então eles não ignoraram a pergunta, como se faz hoje. Às vezes o obreiro faz uma pergunta, ele é ignorado. Não ignoraram a pergunta, eles procuraram achar a alternativa, né? E também não reprimiram aqueles irmãos. Acharam a alternativa, e a Bíblia diz que eles todos se agradaram porque eles acharam uma alternativa coerente, coesa, correta, né? Então eles se reuniram e decidiram assim. Então os apóstolos sabiam que a resolução do problema, isso está no texto, né? E carecia de apoio e de atenção, embora os apóstolos fossem sensíveis bastante para reconhecer a natureza da questão. Eles também foram cuidadosos para reconhecer as prioridades, para reconhecer as prioridades estabelecidas pela vontade de Deus. Então, tem o lado do povo e tem o lado da prioridade de Deus. Então, quem está na frente de trabalho precisa estar em contato com Deus e também vendo a necessidade daquele povo. Se Deus concorda com isso, ele vai aclarar tudo, pode ter certeza, porque Deus ainda é dono da igreja, é Ele que manda, é Ele que faz, é Ele que coordena, é Ele que é só estarmos diante dele, né? Então as prioridades estabelecidas pela vontade de Deus sobre os líderes da igreja, então eles não poderiam deixar de fazer aquilo que Deus vocacionara para fazer, né? Então pregar, ensinar a palavra, conduzir a igreja em oração, e a fim de servir às mesas, eram preciso fazer algo para suprir as necessidades daqueles cristãos carentes. Então o trabalho de administrar, de distribuir assistências necessárias para os necessitados, teria de ser contínuo e não um dia só. Tinha que ter continuidade. Portanto, o ministério de serviço diferenciado, o ministério da palavra. A palavra serviço aqui é ministério. É o mesmo traduzido em português aí, com outros textos, para diácono, ok? No versículo 3 ele diz: escolhei, pois, entre vós, irmãos, 7 varões. Né? E eu citei aqui o nome dos líderes, dos irmãos que foram escolhidos. Os líderes da igreja incluíram toda aquela congregação do processo de escolha. Então toda a congregação estava envolvida. Não era um grupo seleto, era toda a congregação. Então o conselho local da comunidade judaica normalmente consistia de 7 homens, conhecidos como os 7 da cidade. Eles eram conhecidos como os 7 da cidade, ou seja, tinham muito respeito, e esses 7 foram escolhidos a dedos, né? Os tais eram conhecidos pelo seu comportamento, por isso que diz: escolham dentre vós varões de boa reputação. Glória a Deus. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, entre a comunidade, entre o povo, entre os crentes dali da congregação, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, os quais constituamos sobre esse importante negócio. Então eles eram da comunidade, normalmente consistia de 7 homens que eram conhecidos, tais eram conhecidos pelo comportamento dentro da comunidade. No caso dos diáconos, escolhidos para servir a igreja. Então a comunidade que ainda não pertencia à igreja sabia quem era aquele homem, sabia que eles tinham boa índole, sabia que eles tinham bom comportamento, sabia como eles andavam, né? Veja a necessidade da escolha, né? Então o texto é muito interessante, o texto é abrangente. Então nós vamos voltar aqui para a nossa lição, né? Como eu disse, para falar desse assunto em uma lição, um vídeo de 30 minutos é muito pouco, mas vamos ser coesos aqui. A igreja como organismo. O organismo é visto como um conjunto de órgãos que constitui um serviço neste aspecto, um corpo com as diferentes funções e seus órgãos e membros, né? É entendido como estrutura física de um organismo vivo. Metaforicamente, a igreja é definida como um corpo de Cristo. É um organismo vivo
Como eu já disse, um organismo vivo não pode ser um organismo, ele tem que ser crescente. Se é organismo vivo, tem que crescer. Se não crescer, alguma coisa morreu. E quem morreu foi o organismo, obviamente. Não deixou de ser vivo, morreu. E se não cresce, não tem o que fazer. No capítulo 5, versículo 23, fala que Cristo é a cabeça desse organismo. E assim como um conjunto funciona pela harmonia de seus membros, de forma também a igreja. Os membros não existem independentes um dos outros. Pelo contrário, esse negócio de desigrejado ou destemplado, enfim, como queiram chamar, isso é inexistente, né? Isso é inexistente, porque precisa estar junto. Portanto, como o corpo místico de Cristo, a igreja existe organicamente. Segundo tópico do primeiro tópico, segundo subtópico, diz assim: a igreja como organização. A forma de organização da igreja primitiva era simples, todavia consistia, por exemplo, igreja seguia uma liderança centralizada nos apóstolos, capítulo 16, verso 4 de Atos. Desta forma, os apóstolos doutrinavam a igreja, capítulo 2, verso 42, cuidava da parte administrativa, capítulo 4, versículo 47, tudo isso de Atos, versículo 37, instituía lideranças locais, capítulo 6, verso 6, e capítulo 14, verso 23, reunia-se em concílios, capítulo 15, versículos de números 1 a 6. Por outro lado, precisava se diferenciar de uma igreja organizada. Precisamos aí diferenciar uma igreja organizada de uma institucionalizada. Esse é o problema de hoje. Institucionalizaram e não organizaram. Todo o sistema evangélico brasileiro, se você for estudar a história, a historicidade de uma organização coerente em Atos, você vê erros clamorosos, assim, chega a ser parece que é coisa de menino, ninguém está vendo nada, porque institucionalismo fala muito mais alto, né? E não a organização. A organização é saudável, o institucionalismo não, né? Eu tenho alguns vídeos no meu canal Rascunho Teológico que eu estou tratando desse assunto, tá certo? É um pouco mais abrangente dentro desses fatores. A organização permite à igreja como uma estrutura social. Esse movimenta o institucionalismo enrijece. Enquanto a igreja que organiza, ela tem uma estrutura social, esse movimenta, o institucionalismo dela deixa ela enrijecido, endurece tudo, neutraliza, né? Por exemplo, eu não consigo pensar por 1000 cabeças, não consigo pensar por 1000 cabeças, e assim sucessivamente. Então, precisamos ter coesão naquilo que estamos fazendo nas nossas igrejas, nas nossas congregações onde estamos inseridos, né? Uma igreja organizada se mantém viva, uma igreja institucionalizada caminha para a morte. Isso aqui está muito coerente, isso é um fato. Organismo e organização. Nesse material aqui, o comentarista, Stanley Orton, ele foi editado por ele, né? Teologia no Perspectiva Pentecostal, ele começa dizendo que a igreja deve ser considerada um organismo, algo que possui e gera vida. Uma organização caracterizada pela estrutura e pela forma. Essa pergunta tem sido postulada de várias maneiras, por vários motivos, durante toda a história do cristianismo. Cada geração de crentes, inclusive alguns pentecostais no século XX, tem contato com pessoas que consideram a igreja apenas como um organismo e enfatizam aí a natureza espiritual da igreja e tendem a pensar que qualquer tentativa de organizar o corpo de Cristo resulta na erosão da igreja. Não. Finalmente, na morte da espontaneidade é a vida que caracteriza a verdadeira espiritualidade. Outros creem, finalmente, que a necessidade da estrutura organizacional para a igreja chega ao extremo de ensinar que a Bíblia oferece pormenores específicos para a ordem de regulamentação da igreja. Infelizmente, adverte seus próprios organismos ao discordarem sobre si quais pormenores são obrigatórios. E quem trabalha nessa visão, né, de unilateralismo acaba tendo problema, porque eles vão morrer sozinhos, porque a igreja não morre, não se desvia e nem ficam pobres. Nem fica pobre, ok? Talvez a melhor abordagem da questão sobre por vezes controvertida, não seja colocar um problema por qual dos dois que está o problema, mas a solução é enxergue a igreja, o exame da igreja, aliás, do Novo Testamento revelará certamente o aspecto que favorecem os conceitos do organismo,
A igreja era dinâmica e desfrutava da liberdade e do entusiasmo de ser dirigida pelo Espírito. Por outro lado, o mesmo exame revelará que a igreja desde seu início operava em um certo grau de estrutura operacional. Atos capítulo 6, não tem outro jeito, temos que nos ater ali. Os dois pontos de vista, organismo e organização, não precisam colocar-se em estado de tensão, pois é possível perceber que completamente, mutuamente, cada um das suas descrições bíblicas da igreja analisada supra, povo de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo, sugere a unidade orgânica. Afinal de contas, a vida espiritual do cristão deriva de seu relacionamento com Cristo, e sua vida, como consequência, flui através dele à medida que se torna um canal para alimentar e fortalecer a comunidade. Não é interessante esse material, esse ponto é importante aqui para a nossa coesão da lição. No segundo tópico, fala sobre o organismo vivo e organizado. Não é? No seu aspecto local, no contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como comunidade organizada. Desta forma, havia aí a igreja que estava em Roma, não é? Em Corintos, Efésios e etc. Como um organismo vivo. A igreja do Novo Testamento era organizada, por exemplo, ela se reunia, orava, contudo, enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas, instituiu diáconos, elegeu liderança, enviou seus primeiros missionários. Todos esses fatos mostram um organismo vivo agindo de forma organizada, entendeu? Então, a organização, ela é necessária para um organismo vivo. Sem isso, não tem como viver. Ela vai se enrolando e acaba dentro dos seus próprios enroscos, né? Porque não se organiza, então é um problema. No seu aspecto litúrgico, ritual, toda igreja organizada possui uma liturgia e rituais. A organização, portanto, é necessária para a igreja viva. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência, a ordem no culto, estabelece costumes que devem ser observados. Desta mesma forma, em relação ao aspecto ritual, nesse sentido, não é? Vemos aí a igreja primitiva batizando os primeiros crentes, né, em águas e realizando a ceia do Senhor, ok? Então, temos aí uma importante lição para os nossos dias, né? E para os dias atuais. No governo da igreja, nós temos aí o episcopal. Esse material aqui ele vai trazer uma coesão interessante, não é? Mas aqui fala de 3, não é? Sobre o episcopal, os tipos de governo da igreja. As igrejas têm ao longo da história escolhido diferentes tipos de governo, uma vez que as práticas variam e a Bíblia não exige uma forma específica, né? Mas podemos expressamente ser excessivamente dogmáticos. Não podemos ser aí dogmáticos sobre isso, em relação a esse tipo de governo bíblico, do qual certamente exercer o governo das igrejas pode errar, até mesmo refletir corrupção. Os reformadores apontam isso no século XVI, aliás. Cada forma de governo de igreja tem seus pontos fortes e pontos fracos, embora conforme abordado posteriormente, creio que o congregacionalismo deve ser o preferido. É óbvio que quando não está claro na Bíblia qual modelo específico de governo deve ser escolhido, fazendo-se bem em permitir as diferenças pontuais. O governo episcopal, que é o que traz aqui primeiro na igreja, na lição. A palavra traduz do grego, que é episcopo, que aparece algumas vezes no Novo Testamento, em Atos 20, versículo 28, 1 Timóteo 3, Tito, capítulo 1, versículo 7, no qual o episcopalismo defende que Cristo, como confiou ao governo da igreja, umas categorias de oficiais denominados de bispos, supervisores, né? O presbiteral é um ofício do presbítero, que é presbiteros, e é encontrado também no Novo Testamento, capítulo 11, verso de número 30, Atos capítulo 11, Atos capítulo 15, verso 2. Contudo, no atual sistema presbiteral, a igreja elege o presbítero para um conselho. No congregacional, que é o que está proposto aqui, a prática de eleger os dirigentes da igreja local no contexto do Novo Testamento é visto também em Atos, não é? Então tem todos os pontos tem na Bíblia, não é? O que precisa é de equilíbrio, não é?
de equilíbrio. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local e assim as igrejas são autônomas nas suas tomadas de decisões, não estando sujeita a nenhuma interferência de quem vem de fora. É o modelo seguido pelos batistas, né? As igrejas batistas trabalham em cima dessa visão congregacional, né? Na nossa visão, a nossa aqui é episcopal. O episcopalismo no protestantismo é o mais comum nos ciclos anglicano, do metodismo, e a nossa igreja vem dessa visão, né? E até de certo ponto do luteranismo, as Assembleias de Deus e outros grupos enfatizam aí o papel do bispo. O sistema não é explicitamente encontrado no Novo Testamento, embora alguns grupos consideram benéfico para o estabelecimento das ordens nas igrejas. O governo exercido pelo bispo também bispo também se chama de reverendo, né? E assim sucessivamente. Então, aquele que prestamos conta, que levamos as demandas da igreja local, né? O governo bíblico também está apresentado no catolicismo romano e na igreja grega ortodoxa, né? E a palavra derivada significa superintendente. A palavra episcopal é uma forma anglo-saxônica do latim episcopo. Os bispos designam outros bispos e ordenam sacerdotes, ou seja, presbíteros e diáconos. Os episcopais divergem quanto à sucessão de presbíteros. Os metodistas, por exemplo, possuem uma forma episcopal de governo. O assunto é muito grande, muito vasto, muito assunto, né? Deus abençoe a todos. Vamos ficar por aqui, canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.